Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite. Começa agora mais um programa Direto ao Ponto. Direto ao Ponto hoje, da vez e voto ao SIMPRONG, Sindicato dos Funcionários da Educação, dos Profissionais da Educação do município de Goiânia. Esta semana, o gestor municipal enviou à Câmara Zé Pinto de Abreu um projeto 011-2019 de reajuste de vencimento, proventos e salários de todas as categorias, incluindo contratos e cargos comissionados. O SIMPRONG, analisando o projeto, identificou alguns equívocos, segundo a gestão, que com certeza prejudicaria e muito a categoria de profissionais da educação. Entra em contato com a Câmara Zé Pinto de Abreu e consegue, através da maioria expressiva dos vereadores, retirar de pauta da próxima quarta-feira passada. Direto ao ponto hoje, vez e voto ao SIMPRONG. Representando o Sindicato dos Profissionais da Educação de Goiânia, está aqui hoje para conversar com a gente sobre essas controvérsias, esse polêmico projeto, a presidente do SIMPRONG, a professora Valesca Mello, e o associado funcionário técnico em gestão alimentar, técnico em alimentação, Jonathan. Boa noite, professora. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo, os internautas, né? Telenautas, internautas e a todos e todas. Boa noite, Jonathan. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. Estou hoje aqui representando o corpo administrativo da educação, acompanhando a nossa presidente do sindicato. Que está nessa luta. Está nessa luta junto conosco. Estamos nessa luta. SIMPRONG é um sindicato relativamente novo aqui no município. Quantos anos tem o SIMPRONG? O SIMPRONG, ele surgiu em 2011, né? E aí todos os servidores eram junto ao SINCEPUNG e surgiu de ser o sindicato dos professores em 2011. Então existia apenas o SINCEPUNG. O SINCEPUNG, ele representava todos os funcionários, todas as categorias. Em 2011, sai de dentro do SINCEPUNG o SIMPRONG, é isso? E o objetivo era? Formar o sindicato dos professores do município de Goiânia. E aí, em 2016, fizemos a alteração da base para que o SIMPRONG se torne o sindicato dos profissionais da educação, então, abrangendo toda a sim, categoria dos profissionais da educação, não só professor, como técnicos, administrativo, apoio administrativo da educação. Então, ele é hoje um sindicato que a gente pode dizer assim, categoria educação. Educação. Não é apenas dos professores. Não. A categoria hoje do SIMPRONG é a educação. Todos os profissionais da educação do município de Goiânia. Quais são as ações do SIMPRONG junto ao sistema de ensino, né? O SIMPRONG, ele tem... Porque muita gente pensa, né, que um sindicato apenas reivindica salário, apenas luta pela efetivação de direitos no que diz respeito a direitos trabalhistas, né? Mas o SIMPRONG, ele tem também outras ações, tem um outro olhar também, puxa para si também a responsabilidade, por exemplo, qualidade de educação, e enfim. Sim, o SIMPRONG, nós temos várias ações, né? Como a questão de a gente sempre estar visitando as escolas, procurando ver como é que está o atendimento, como é que está a estrutura, a qualidade, né, de estrutura para o trabalho de cada profissional e para, em geral, com toda a comunidade escolar, né? Também o SIMPRONG, ele tem a questão da ação social, né? O trabalho também, a gente tem um atendimento lá na sede
com psicólogo e fonoaudiólogo, e existem muitos profissionais que estão adoecendo. Então, Vanessa, você falou, te puxar, focar aqui, você falou que uma das ações, né, que o Simprong desenvolveu aqui no município foi justamente em relação à questão estrutura a gente está falando prédio físico das nossas escolas, das escolas da rede municipal de ensino. Vocês fizeram uma visita em todas as escolas? Fizemos a visita em todas as escolas, né, e constatamos várias dificuldades nas estruturas, em salas de aula, nas cozinhas, né, em banheiros, em pátio, em geral, né? Mas normalmente a gente passa e a gente sempre vê algumas placas informando que essas escolas estão em reforma. O que vocês viram dessas reformas, na verdade? Algumas escolas que a gente passou, o Jonathan pode falar muito bem do EMAF, da escola do EMAF, né? Que ali a gente não diz assim que é uma reforma. Que é uma reforma. E sim como se fosse assim... É uma pintura. Uma pintura. Passando como se fosse tentando passar... Maquiagem, né? Jonathan, como é que está a estrutura? Porque a gente sabe que a escola Irmã Maria Armeli, não é isso? Que você é funcionário da escola Maria Armeli, é uma escola que ao tempo todo se pensou e se projetou para ser uma escola piloto, uma escola referência. Ela tem uma estrutura física, né, enorme, ela é muito grande, porque na verdade ela foi projetada e pensada na época do CIEPS, que era para ser uma escola, né, enfim, de atendimento integral, e isso nunca aconteceu. Como está hoje essa questão da estrutura física desse monstro chamado EMAF, no que diz respeito à estrutura física, que é muito grande? O que nós nos deparamos em termos das dificuldades de estrutura física, eu creio que as gestões estão necessitando dar uma prioridade justamente na própria estruturação do prédio em si, né? Porque o que acontece, nós tivemos em gestões anteriores reformas, que foram reformas grandes, mas não houveram o acabamento correto da época, tanto é que gerou agora há pouco essa complicação Sim. em termos da estrutura. Eu creio que não só no EMAF como nas outras escolas a gente tem a necessidade da verificação, de uma análise por períodos. Vamos dizer, não verificar de gestão a gestão, qual está a situação das escolas, mas vamos colocar o pessoal que é responsável para fazer uma verificação anual, atender os problemas apresentados pelos pais quando eles visualizam determinadas dificuldades na estrutura. A iluminação, agora há pouco mesmo, teve Sim. uma reestruturação da iluminação com as lâmpadas de LED, que de fato vão contribuir bastante para o nosso propósito educacional, Sim. que facilita. Uhum. Mas a gente ainda tem essa necessidade de uma visão, de uma gestão, não falando diretamente da gestão atual, mas das gestões que estão por vir. De todas as gestões municipais. Isso, né? Que é uma visão do vamos averiguar o que está sendo feito. Seria preservar. Preservação. Eles deixam muito a coisa acontecer, e a questão mesmo de depreciação Correto. dos prédios públicos. Se espera primeiro aparecer o problema para depois fazer a reparação. Não tem aquele cuidado em fazer a verificação do estado que a escola se teve. Anualmente nós temos a troca do ano letivo. Na troca do ano letivo nós sabemos que os alunos estão se retirando da escola e fica a degradação anual. Porque há uma degradação anual do ano letivo. Sim. Né? Nós trabalhamos com jovens e com crianças que não é fácil você ter o cuidado repassar a necessidade. A questão cultural mesmo de preservar o patrimônio, Correto. de se saber que patrimônio público é um patrimônio do povo e que a gente tem essa responsabilidade também, né, enquanto usuários, né, dessas escolas, a preservação desse prédio.
mais ou menos Isso. isso. Várias outras escolas, né, tanto no distrito, que está ainda passando por uma reforma Sim. e estão em horários reduzido, né? Em horários reduzidos, você diz expediente. Intermediário, com 3 Intermediário. turnos, né? Então, isso... Esses horários reduzidos de 3 turnos, eles afetam o cumprimento da carga? Afeta, né? Afeta a estrutura. Da carga letiva do aluno. Afeta a carga letiva. E os professores, eles têm que dar mais do que eles já dão de si, né? Então, as estruturas nas escolas... Deixa eu entender. Quando acontece reforma nas escolas, essas reformas elas acontecem no período do ano letivo? Acontece aula e reforma ao mesmo tempo? O que a gente verificou agora há pouco em algumas escolas... Desculpa. Sim, pode ficar à vontade. Houve sim, em algumas escolas, teve alguns... vamos dizer, eles fizeram a verificação que tantas salas precisam de reparo. Então vamos desocupar aquelas salas e fazer uma continuação das aulas nas salas que estão disponíveis. Tivemos várias escolas que funcionaram sim, assim como também tivemos escolas que não funcionaram devido à ineficácia do prédio para suportar o atendimento educacional durante o período da reforma. Aí vai para outra escola, aí por isso que se tem o horário intermediário. Porque funciona em um outro prédio. Quer dizer, uma questão até de logística. A gente também tem, ali na Escola do Bom Tempo mesmo, tem salas que está lá parada. Começou uma reforma, Sim. que aquilo ali não é salas, né, de qualidade para adequar crianças, que não tem ventilação, as salas lá. A escola a Escola do Bom do Tempo. Recanto Bom Tempo. Então, assim, precisa ter um olhar diferenciado, né? Precisa que as escolas tenham as estruturas necessárias para que o profissional ele trabalhe também com mais êxito, com mais para que seja mais valorizado, né? Vamos ao projeto? Vamos. Projeto 11/2019, 011/2019. É um projeto, na verdade, que foi encaminhado pelo governo municipal à Câmara de Vereadores. Esse projeto trata, entre outras coisas, não é? Reajuste salarial, proventos, salário base. Isso. Vamos começar o salário base? O salário base. O que o sindicato, o Simprong, identificou, né, na proposta que foi encaminhada pelo gestor à Câmara em relação ao salário base? O que é que chamou a atenção, que disse, epa, vamos parar aqui, a gente precisa retirar essa pauta, que precisa um olhar mais apurado em cima? É assim, o projeto, a gente analisou e ele tem 4 pontos, né, que são, a gente diz assim, injustos, né? Que um dos pontos é a questão do salário base do pessoal de apoio administrativo da educação, né? Que eles, com esses 8% que está lá no projeto, eles não atualizam o base dele na tabela. Vamos aqui por parte para que o nosso telenauta entenda, né? Na proposta, o gestor municipal, ele dá um aumento, ele propõe um aumento de 8% para o administrativo. Para todos os servidores. Para todos os servidores. Os demais servidores. Aí, o do professor... Os demais servidores compreendem administrativo e das outras secretarias. Porque a gente entende, a gente entende, mas o telenauta pode não entender dessa dinâmica. Quando a gente coloca o seguinte, 8% de aumento para o corpo administrativo. Então, quais são, né, as funções ou as categorias que estão implícitas aí? Pessoal que trabalha em secretaria, vamos colocar bem, né, na linguagem do nosso telenauta. Bom, o pessoal de apoio administrativo da educação, que são os que trabalham na Secretaria das Escolas, merendeiros técnicos de alimentação, os auxiliares de serviços gerais
e os também que trabalham dentro da Secretaria de Educação, que são apoio administrativo, auxiliar administrativo. Que trabalham dentro da secretaria. E os demais servidores das outras secretarias, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Administração. Então, esses 8% é para esses servidores. Para esses servidores. Só que aí o sindicato identifica que os profissionais de educação, eles estão com a tabela deles abaixo do mínimo. O base deles hoje é R$ 805. Esses profissionais ganham menos do que o mínimo. Vamos parar aí. A base do funcionário administrativo da Prefeitura de Goiânia, R$ 805. Abaixo do salário mínimo. 8% em cima disso não corrige. Não, eles ficariam com R$ 869,90. Então, ficaria ainda abaixo do mínimo. Isso. E aí, qual é a nossa reivindicação enquanto sindicato da categoria? Que esses profissionais, eles sejam valorizados, eles sejam reconhecidos. Então, eles precisam, pelo menos, atualizar o percentual do mínimo na tabela, porque aí eles vão ter a atualização deles e nenhum profissional na sua tabela não vai ganhar menos do que o mínimo, do que o salário mínimo. Isso. Como ela falou, porque atualmente a gente tem uma tabela base. Sim. E ela segue por tempo de serviço e por especializações, progressões. Sim. É o que ocorre. Quando a pessoa tem de 0 a 4 anos e tem ensino fundamental, por exemplo, ela recebe esses 805. E que com a atualização chegaria a 869,90. Para que o nosso telenauta entenda, Jonathan, o que está trazendo para a gente é o seguinte: na Prefeitura Municipal de Goiânia existe o plano de cargos e carreira, né, salários, e que abrange todas as categorias, inclusive o pessoal do administrativo. Então, para que esse pessoal do administrativo, o salário base dele está abaixo do mínimo. Então, mesmo que ele tenha a sua formação, mesmo que ele seja, por exemplo, né, um técnico em alimentação, ou que seja merendeira, mas se tiver uma graduação, se ele fez faculdade, ele ganha o percentual, né, da escolaridade dele em cima da função. Não, nem isso, Valéria. Mas nem isso está acontecendo. Isso não está acontecendo. Isso é o que está na lei. A prefeitura hoje não está dando progressão por titulação, né? Tudo hoje é judicial. Então, a mesmo gestão, tendo a lei contemplando. Mesmo tendo a lei, mesmo a gestão cargo. não reconhece, né, a questão da titulação do servidor. Então, é como se o servidor hoje não precisa trabalhar. Que é aquela progressão horizontal, vertical. Onde eu trabalho mesmo, eu trabalho com a minha amiga de trabalho, minha companheira, técnica em alimentação. O que ocorre? Ela possui a nivelação da graduação, deu entrada na gestão anterior, tem a portaria e não incluíram até o momento. Sim. Aí, que deveria ser automático. Por se tratar de lei. Aí eles informam que é devido à fiscalização que está tendo na Polícia Federal. Só que o que acontece? A faculdade que ela fez a graduação é a Autarquia Municipal de Goiânia. Se a própria Autarquia Municipal de Goiânia ela não tem validade jurídica para funcionar, como é que em que aspecto? Perdão. Em que aspecto nós iríamos definir qual a faculdade que tem disponibilidade ou não? Porque para você fiscalizar um certificado... Isso é grave, porque se trata da faculdade, não é, da formação de professores de Goiânia, não é, onde... E a própria prefeitura não reconhece... Não reconhecer é no mínimo estranho, porque todo o território nacional reconhece. E para quem não... É no mínimo estranho. Para quem não tem a familiarização com esse caso, o que ocorre? Para você verificar a validade do seu curso e da graduação, é questão de minutos. Sim. Basta acessar o site do MEC, não necessita nem você ter um nível de estudo muito elevado para conseguir essas informativas. Então, por que nós necessitamos aguardar um período tão prolongado? Tem processos atuais na atual gestão que nós demos entrada no início da gestão. Então, não acompanhou a informativa que eles estão falando da Polícia Federal, que foi na gestão anterior. Sim. Teve essa coleta de dados. Então, se nós demos atualmente a entrada nesses processos, por que não estão andando? Nós temos, toda vez que nós chegamos nas secretarias, o processo está parado. Sim.
Chegamos várias vezes na Secretaria de Administração. O processo está parado lá. O processo não circulou, não passou assim, por nenhum local. Licença, João. É que é como se não, o servidor não precisasse, né, de fazer, se valorizar, se qualificar para ter realmente o seu direito garantido. Então, é como se, não precisa você estudar mais não. E aí, como é que nós vamos ter educação de qualidade? Com professores desestimulados, profissionais de educação também desestimulados. Então, nós precisamos valorizar e fazer valer a lei, que é o plano de cargos e carreiras. Isso está acontecendo em todas as categorias, inclusive na do professor. Por exemplo, o professor que está fazendo hoje a sua pós-graduação, especialização, mestrado, ele termina o mestrado e ele não tem a gratificação de titulação? Não, só se a gente entrar judicialmente. Aí já conseguimos já alguns judicialmente, então tudo tem que ser judicialmente, porque hoje não se reconhece o direito da titulação desse profissional. É grave. Eu gostaria até de lembrar aqui, Goiânia teve uma ex-secretária de Educação, e eu gostaria muito de lembrar o nome dela hoje aqui, que é a professora Lenira. Na época, né, ela entrou em contato, eu acho, no MEC e trouxe para Goiânia um curso chamado Profuncionário, que era de preparação dos funcionários do administrativo da educação. E eu lembro que ela se inquietou bastante, porque na época ela identificou profissionais do administrativo na educação como merendeiras, como pessoal não de assistente administrativo, mas de serviços gerais, pessoas até... Secretarias, a observação dela não foi nem tanto, mas foi em cima dessas duas categorias de merendeiras. Auxiliar serviços gerais e merendeiras. Isso, que eram pessoas que já estavam há 20 anos na rede e alguns deles não sabiam ler. E ela dizia, como é que a gente é um sistema de educação e a gente não faz nada por essas pessoas, por esses profissionais? Não é que já vem há 20, quase 30 anos trabalhando. Então, trouxe o profissionário, abriu para os funcionários, para dar o quê? Valorização. Porque quando a gente fala de valorização do profissional da educação, a gente não está falando tão somente aqui de salário. A gente fala também de valorizar a escolaridade, de valorizar a luta que essas pessoas têm. Isso. De se aperfeiçoar e o quê? Que é quando um funcionário ele busca um aperfeiçoamento, quando o funcionário ele busca uma capacitação e ele busca uma escolaridade de um nível maior, ele está se qualificando. Se qualificando. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a rede. A rede. A rede. Inclusive, isso, né? O sindicato também, pensando no melhor para a sua categoria, né, a gente tem, como eu falei, o atendimento de psicólogo e fonoaudiólogo na nossa sede. E o atendimento do psicólogo, né, ele agora a gente já abrangeu, nós estamos agora com 2 psicólogos, porque a categoria, os servidores, eles estão adoecendo. Falta de estímulo, né, que eles não têm. Qual estímulo a gente vai ter para estudar, onde a gente não vai ter a nossa progressão? Então, a gente não só olha a questão salarial do servidor, nós olhamos também a questão psicológica, a questão estrutural. Eu preciso aqui fazer, professora, aqui a Melry Soares, parabenizando aqui o programa, parabenizando a tua luta, Fernanda Marinho, obrigada à nossa presidente do sindicato pelos esclarecimentos, né, pela força, Angelita parabenizando também. O pessoal está chegando aqui, a gente vai contemplar todo mundo, a gente vai começar a olhar aqui as perguntas que vocês estão fazendo. Professora Neide Galdino, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos, obrigada também pela sua audiência. Bom, a gente aqui está conversando sobre o projeto 011-2019, encaminhado pelo gestor municipal para a Câmara dos Vereadores. O Simprong conseguiu retirar a pauta de votação na terça-feira, pedindo que algumas situações fossem vistas antes dos nossos vereadores aprovar.
uma das questões nós acabamos de conversar sobre, Que é a que foi atualização da tabela do pessoal de apoio administrativo. do apoio administrativo. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, esclarecimento, porque tem muita gente aqui do administrativo querendo que se toque nesse assunto, porque o pessoal do administrativo da educação ganha inferior ao administrativo de outras secretarias, como Secretaria de Finanças, Administração, Saúde, todas essas secretarias, em todas essas secretarias, o corpo administrativo ganha melhor ou mais, algo mais significativo do que profissional da educação. O que está acontecendo com isso? E por que essa resistência em fazer essa justiça? É isso que a gente está lutando, vem lutando, né? Por quê? O plano de cargos e carreira existe, mas ele estacionou. Não veio existindo o aumento do salário mínimo, mas não existia o aumento na tabela. Então, esses profissionais, eles ficaram defasados, com a sua tabela defasada. E o das demais secretarias, não. Então, hoje no município de Goiânia, os profissionais da educação, com o mesmo tempo de serviço, com a mesma escolaridade, eles ganham menos do que os profissionais do mesmo cargo nas outras secretarias. Porque eles não vinham tendo a atualização, os reajustes na tabela. Então, aumentava o mínimo, os gestores davam aumento de salário só do piso do professor e esquecia os outros profissionais. E aí a luta vem lutando para que isso seja feito a correção, a atualização, e esses profissionais tenham o seu plano de cargos e carreira realmente valorizado. É uma coisa, inclusive, que se o município de Goiânia aqui se prepara para fazer concurso, né, avisar ao pessoal que vai fazer concursos, você for fazer concurso para a parte administrativa, se você for chamado para trabalhar na educação, de cara você já vai ganhar menos do que se você fosse chamado para a mesma função. É isso que eu não consigo entender. Onde que está a assessoria jurídica? Onde que está... Eu não consigo entender. Mas não foi a gente que fez isso, o erro foi da gestão passada. Sim, mas se escolheu você, se voltou para se consertar isso. Não é? Se voltou porque seria diferente, porque se faria diferença. Então, se você pega uma administração, você sabe que está errado, você tem ciência que está errado, você sabe que tem uma categoria que está sendo injustiçada porque algo foi feito errado, e vai se continuar dessa forma, quando é que vai se equiparar esse salário? E uma coisa muito grave isso, porque é essa questão que a gente está colocando. Vai se abrir concurso, parte administrativa, assistente administrativo. Se abrir para essa vaga, se você for chamado para trabalhar na Secretaria de Saúde, teu salário é 1. Se você for chamado para a educação, teu salário vai ser absurdamente menor. Porque no caso é justamente... Faz sentido isso? O percentual de reajuste. Faz sentido. Porque nós temos o percentual de elevação de nível. O que ocorre? Quando nós verificamos a educação da parte administrativa, nós temos duas porcentagens apenas de aumento de nivelação. Eu não me lembro exatamente qual o percentual, mas nós temos apenas 2 níveis de percentual. Sim. Já das demais secretarias, eles possuem um percentual por nivelação. Eles chegam a suprir o dobro do salário. No caso, vamos dizer que nós recebemos, com a graduação, 1.706. Eles chegam a receber 2.227 com a regularização atual. A mesma função. A mesma função. É impressionante uma coisa dessa, a mesma função. E assim, a gente já vem pedindo desde o ano passado, né, sentando, conversando tanto com a controladoria como a procuradoria da prefeitura. E aí, nas conversas, porque não se tem assim uma reunião, Sim. É sempre conversa, essa gestão, não se tem diálogo. Então, nas conversas sempre era dito assim, não, a gente vai ver, nós vamos atualizar. Assim que a gente mandar o projeto, né, no próximo ano, vai ser mandado o projeto para atualizar o salário de todos. Sim. E aí, quando a gente se depara, semana passada, com um projeto que atualiza
para uns servidores e, mais uma vez, o pessoal de apoio administrativo da educação é penalizado. Onde a gente sabe que a educação ela tem verba própria, né, que é o Fundeb. Fundeb. E aí? Tanto 60 quanto 40, né? Tanto 60. O Fundeb é um só. Uhum. Então, o Fundeb, a educação tem verba própria. A própria Secretaria de Educação já se mandou ofício para a administração, solicitando que seja feita essa equiparação, mas ela não foi ouvida. E o próprio município, eu ouvi uma entrevista da secretária de Finanças, numa entrevista ela dizer, não é crise. A gente não está falando Goiânia de crise. Não é crise. Goiânia tem dinheiro. Então, a injustiça continua por injustiça mesmo? Se não é crise? Percebe? Goiânia está bem administrada, está bem financeiramente. Então, desde terça-feira, que com a ajuda da Câmara, né, José Pinto de Abreu, os vereadores, que suspenderam o projeto para que a gente possa ter uma conversa com a prefeitura para ver essas injustiças que está tendo no projeto. Uhum. Mas até agora não houve o silêncio, essa né? conversa. Meus queridos, estamos aqui. A Marie Soares diz, nós do administrativo somos sempre os últimos a ter uma migalha, ela chama de migalha, né? Uma migalha para que a formação, se não somos valorizados enquanto ser em constante crescimento. Parabéns pela sua colocação. Temos a Elda Rafaela, presidente, na nossa defesa sempre, com um diálogo claro e pertinente. Parabéns. Parabéns, Valéria. Boa colocação. Acho que é questão da defesa aqui, né? Temos o Juan Carlos. Infelizmente, não é isso que acontece. Juan deve estar realmente falando aqui em relação a essa valorização, né? Inclusive, em nosso ambiente de trabalho, por muitos colegas de classe, né? E aqui a gente tem o Bruno, a gente quer aqui agradecer a presença, né, do Bruno Belmiro, que está aqui na nossa escuta. Alessandro Miguel, nós, o pessoal do administrativo, está todo mundo aqui, viu, gente? Nós, do administrativo da educação, temos um PCC inferior às demais secretarias, foi o que a gente acabou de colocar. Muito obrigada aí, né, a Carminha Nóbrega, Valesca, parabéns pelas respostas pontuais para todos os segmentos sociais de Goiânia, porque este programa é maravilhoso. Opa! Aí a gente já agradece, professora Carminha, é uma honra vindo de você essa colocação, tá certo? Temos aqui, acho que a Josi Lula Carvalho, né, pensar no Grupo Educação em sua totalidade, parabéns pelas colocações, porque a educação não se faz apenas com professores, né? Verdade. Por isso que eu achei muito interessante e um carinho enorme pelo Simprong, a partir do momento em que ele entendeu isso e foi buscar os profissionais, os outros profissionais da educação e dizer, vem para cá, que o Simprong é da educação, que não se faz educação só com professor. Não é só professor, porque se não tiver merenda na escola, e aí? Aí os alunos vão ter condições? Não vão. Se a escola você chega, está lá suja, se não tiver os auxiliares de serviços gerais ou os técnicos e infraestrutura. Então, a educação é todo um conjunto. Justamente como o Juan pontuou, eu até numa conversa com o pessoal do administrativo do EMAF, que é um grupo muito grande, eu afirmei o quê? Que nós estamos começando a sermos reconhecidos agora. Uhum. As lutas que nós estamos enfrentando agora estão nos colocando num posicionamento à frente da nossa categoria. Porque o que ocorria anteriormente é que nós sofríamos muito, não apenas da parte da gestão propriamente dita dos vereadores, o prefeito, mas também da própria administração em si, do corpo escolar. Uhum. Porque hoje nós estamos sendo reconhecidos como parte do grupo educacional. Como parte do todo. Como parte do todo. Anteriormente, não. Nós eram invisíveis. Justo, nós éramos invisíveis. E as pessoas achavam que a nossa colocação era uma coisa muito escravatória. Sim, escravocada. Nós éramos tratados, até parece engraçado, mas não éramos tratados por iguais.
Nós não tínhamos esse Você tratamento. não tinha, na verdade, o direito nem de voz dentro das escolas, né? Não se parava para ver. E é impressionante, porque é importante que Goiânia saiba o excelente nível do pessoal do administrativo de Goiânia. Brinca não. Você vai encontrar pessoas no administrativo de Goiânia especializado, pós-graduado. Nós temos o orgulho de dizer que nós temos pessoas da serviços gerais, né, com especialização. É um pessoal que, a partir do momento em que foi instituído o plano de cargos e carreiras, o pessoal correu mesmo para buscar o seu aperfeiçoamento. Então, é lamentável. Né? Seja por que razões for, é lamentável, seja por que razões for, não se valorizar nesse nível de interesse e de qualidade que é o profissional do administrativo de Goiânia. E se a gente bem voltar no tempo, né, quem viu o gestor atual na época da campanha, né, lá na Câmara... Foi bandeira. Ele disse que a bandeira dele, ele vinha para valorizar o servidor público de Goiânia. Então, a gente quer que isso aconteça de verdade. Com as progressões sendo implantadas, com a atualização da tabela salarial do pessoal administrativo, com o reconhecimento em geral, que a educação é todo mundo. Então, os administrativos, ano passado, o Simprong fez um seminário, né, só com esses profissionais de apoio administrativo, mostrando a eles para que eles se empoderassem do plano de carreira, do próprio plano municipal de educação, que é a política da educação, é o plano municipal de educação. Sim. Então, a gente espera, né, que os servidores efetivos, eles sejam reconhecidos, valorizados, principalmente o de apoio administrativo da educação, que está sendo o elo, quer dizer, o ponto da corda mais frágil. Porque nós temos, a educação, como eu já disse, tem verba própria, sim, mas a tabela deles não tem a atualização que é devida. Vamos para o segundo ponto? Bom. Só dizer ao nosso telenauta, o pessoal do administrativo, que está agradecendo muito essa abertura, essa sensibilidade, né, na verdade, de ser vez e voz dessa categoria. Estamos juntos. É para isso que existe, né, comunicação. É para isso que deve existir programas com utilidade pública. O outro ponto do projeto 011 é a tabela. Uma das tabelas lá de professor está 180 horas aulas, onde na lei temos professor de 150, sim, 188 e 200. Isso no que diz respeito à carga? Carga horária. Então, tem um professor de 150 horas aulas, tem um professor de 188, são os professores da educação infantil. E tem um professor de 200 horas aulas, né? Esse é o único ponto do projeto que a mim parece que está vindo aí alguma... A gente hoje procurou a Câmara mais uma vez, sim, e aí a gestão mandou algumas alterações, algumas modificações, mas é só amanhã que a gente vai poder ver quais são essas modificações. Nessa questão ou no todo? No todo, no né? todo. No todo. Uhum. Como bem a secretária falou da educação ontem, sim, né, que essa tabela foi um erro, sim, né, que foi a tabela todinha, né, 180 lá, e todos os cálculos da tabela com 180. Pois a questão foi um erro, né? E, enfim, errar é humano, todo mundo é passível de erro, mas mais uma vez eu quero chamar a atenção da importância de outros segmentos se debruçar sobre qualquer projeto que vai do Poder Executivo. Isso não é necessariamente precisava ser levado como oposição, não quer o bem de Goiânia, ou quanto pior, melhor. Eu achei terrível esse tipo de colocação. Né? Quanto pior, melhor. Foi esse quanto pior, melhor que identificou um erro que veio de lá. Equívoco, passivo de erro. Mas se não tivesse identificado, teria sido aprovado com esse erro e quem perderia? Isso. Então, foi... Né? Então, vamos devagar com a dor, que não é a questão de tanto pior, melhor, não. Quando nós estamos dentro de uma democracia. Então, a partir do momento em que um projeto é feito no sentido
de valorização profissional, de reajuste de funcionários, quanto mais olhos se debruçarem sobre esse objeto, melhor. Então, foi através dessa análise que o Simprong fez que a gente achou esses pontos, né? Então, a gente espera que eles tenham revisto essas injustiças do projeto. Sim. E ter ajeitado. A outra situação é a questão dos aposentados. Os aposentados Eu preciso chamar o break comercial e a gente volta com os aposentados, porque também é importantíssimo nessa pauta. A gente volta rapidinho, aguenta aí. Aqui estamos nós de volta, agradecendo a audiência de todos vocês. Realmente é um assunto bem pertinente, né? E aí eu quero agradecer a presença e a audiência de Hélida. Hélida faz uma colocação interessante, né? As progressões precisam ser automáticas. Os processos estão parados. É aquela coisa que a gente falou, que a gente passou na pauta, mas é que realmente é isso. Se é lei, se é de direito, porque precisa estar se entrando com um processo de pedido por uma coisa que já é lei, minha gente. O servidor vai no RH, leva a sua documentação, enfim. E aí temos também a Giselda Silva, né? Senhor prefeito, assista essa entrevista, reflita. Os profissionais merecem respeito e merecem também ser valorizados. O Alessandro Miguel, os técnicos de apoio ao magistério, de alimentação e infraestrutura estão em desvio. Isso também é uma outra pauta, tá certo, Alessandro? A gente está bem sensível a isso, porque essa pauta daqui, desse momento, a gente está focada nesse projeto que é bem urgente. Mas a gente pode, sim, deixar em aberto aqui o programa Direto ao Ponto para seguir nessa pauta de reivindicação de vocês. Alcemiro Costa, meu amigo, muito obrigada pela tua audiência, muito honra todas as quartas-feiras ter você aqui juntinho com a gente. Mais alguém, Valesca, aí com você, assistindo? Tem, sim. Tem as meninas que estão lá em São Paulo, né? As meninas estão lá nos assistindo. As que estão lá em João Pessoa, Recife também. As meninas que estão em Igaraçu. Então, todo o alô, porque se eu for falar é muita gente. Você tem medo de ser injusta. Tenho medo de ser injusta, mas muito obrigada pela audiência de vocês aí, assistindo e dando força para todos nós. Muito me honra também saber que o meu amigo Janduí Medeiros, grande locutor, está aqui conectadozinho aqui com a gente. A Natividade. Professora Natividade, muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada. E aqui o meu amigo de Olinda. O pai do Túlio. Que prazer enorme, pai do Túlio. Você está aqui no nosso programa. Um prazer muito grande mesmo recebê-lo por aqui. Certo? Eu Henriquson. Vamos lá? Os nossos aposentados. Vamos lá. Qual a grande injustiça que esse projeto apresenta com os aposentados da Secretaria de Educação? Bom, Valéria, esse projeto, ele não contempla, mais uma vez, os aposentados, né? E aí o Simprong fez essa análise e constatou que, mais uma vez, o projeto não tem os aposentados, como o do ano passado também não tinha os aposentados. E aí a gente foi à luta, brigou, conversou, mas aí só implantaram o piso dos aposentados.
Falar que eu acho que o nosso Serginho, a nossa técnica aqui, tem alguns telenautas aqui pedindo para verificar a questão do som. Sim, seguimos com os nossos aposentados. Bom, aí é uma de nossas lutas, né? É os aposentados. E aí a gente depara com o discurso da gestão dizendo, não, porque o Goianaprev está falido. O Goianaprev está na UTI. A gente sabe disso. A gente sabe disso, mas não fomos nós. Não foram os aposentados. Não foram os servidores aposentados. Não fomos quem fez ou deixou o Goianaprev na UTI que pague. Sim. Mas não nós. Aí diz, não, a prefeitura está repassando hoje tanto. Ele está repassando o que é de direito do Goianaprev. E está repassando uma promessa de campanha. Isso, que tiraram. Então, os aposentados, eles não precisam estar passando por essa injustiça. Sim. Então, se está com dificuldade, nós, enquanto sindicato, já sentamos várias vezes com vários gestores do Goianaprev, não só nessa gestão, como as gestões anteriores. A gente solicitando, né, que possamos fazer meios para a reestruturação do Goianaprev. Mas até hoje só é falácia, e não se faz praticamente nada. Aí, um dos pontos que também é necessário para a reestruturação, né, que não vai salvar, mas vai pelo menos dar um pouquinho de alívio ao concurso público. Sim. Né, porque os efetivos é que contribuem para o Goianaprev. Então, até o próprio Ministério Público do município, a gente sempre vem conversando com a promotora, e ela está muito preocupada, como todos nós. Mas os aposentados, eles não têm... Eles não podem pagar. Não podem passar por isso. Essa dívida não é deles, uma minha dívida gente. que não é deles. Não é deles. Tem que encontrar um outro caminho. Então, o que acontece? Aconteceu no município de Goiânia, o que a gente percebe que acontece em vários outros municípios, não é, desse território, isso é Brasil, de ser descontado no contra-cheque do funcionário a sua previdência, não é, e a prefeitura não fazer o repasse. Foi o que aconteceu em Goiânia. Né? Em gestões passadas não houve esse repasse. Mas e aí, gente? Quem não fez o repasse? Onde é que está? Onde é que anda? Onde é que anda esse dinheiro? E é justo que os aposentados, que já tiveram isso anteriormente descontado nos seus proventos, agora sequer tenham direito a aumento, porque a Goianaprev está na UTI. Eu acredito que, sinceramente, não é para isso que os aposentados elegem seus representantes. Eles elegem os seus representantes para serem representados, para serem protegidos, para terem os seus direitos efetivados e não pagar esse pato que não foi, com certeza, eles que fizeram acontecer. Isso mesmo, Valéria. E nós, enquanto sindicato, nós vamos lutar, como estamos lutando hoje, para que os aposentados eles possam usufruir da sua aposentadoria com tranquilidade e que possam ser respeitados. Mais uma vez, a gente vai, amanhã, todos para a Câmara, para que a gente possa ver, né, qual a mudança que chegou lá, para que seja sanada as injustiças que está lá no projeto que está na Câmara. E aí nós temos o último ponto, que é um ponto que se coloca bastante, que é o piso... O piso salarial. Vamos dos conversar. Professores. Piso salarial, governo federal. Isso. O piso, o percentual do aumento do governo federal este ano, né, que a gente diga de passagem que cada vez mais vai diminuindo. Cada vez mais é menos. Professor é uma categoria que merece muito mais de aumento que os governantes dizem, mas só fica só no discurso. Então, 4,17% é o percentual deste ano. 4,17%, gente. É o percentual, não é, vindo aí da presidência da República para os educadores desse país. 4,17%. E aí, no projeto 011 aqui do município,
chegou lá o percentual de 5,5%. Sim. Ficou assim. Aí diz, não, mas eu vou dar mais. Você não vai dar. Se você fizer os cálculos, porque o PIS é retroativo a janeiro. Então, o professor, a data base é janeiro. Sim. Então, era para ser... O 4,17% seria a partir de janeiro. A partir de janeiro. Aí não foi dado janeiro. Não, nem fevereiro. Nem março. Nem abril. E aí ele está num projeto... Maio para 5,5. E nos cálculos, a gente perde no ano quase 7%, 6% de aumento. Né, que a gente perde. Sim. Então, qual é a benéfica que a gestão está fazendo? Nenhuma. Porque o piso é retroagindo a janeiro. Que é 4,17. Então, o que a categoria quer é que seja retroagindo a janeiro, retroativa a janeiro. 4,17. E não o 5,5 de maio. Aí a pergunta que não quer calar, e aí eu faço essa pergunta para cada telenauta, né? O Simprong está errado em exigir, em lutar para que seja retroativo a janeiro, quando é um direito da categoria? Cada um de vocês se respondam para vocês mesmos, tá? Porque sempre é colocado como se fosse uma questão política, uma questão partidária. E não é, gente, questão política e partidária. Todos nós aqui somos de Goiânia. Todos nós somos de Goiânia. Todos nós estamos aqui. Tanto o Simprong quanto até o próprio Sinsepong, que hoje, enfim, eu acredito que foi colocado que fez alguns comentários, mas tanto o Simprong quanto o Sinsepong, em todas as gestões, fizeram paralisações. Em todas as gestões passadas, não é, tiveram na luta. Fazer nessa é política partidária? Está apenas continuando com o seu trabalho de efetivação de direitos. O que é um direito? Porque nós estamos para lutar pelos direitos do servidor. Né? E que os nossos direitos, o pouco dos direitos que ainda nos restam, ele não seja usurpado. Né? Porque o que a gente está vendo é que estão querendo usurpar do direito de nós, servidores. Então, o Simprong, como estão botando aí várias manchetes, querendo desmoralizar, querendo difamar... Não, chegou, eu ouvi, na verdade, num programa dizer que o Simprong estava brigando, pelo menos, que o gestor estava querendo dar mais e o Simprong estava barrando tudo que estava querendo que a categoria ganhasse menos. Isso é de uma má-fé tão grande, você querer jogar, né, os funcionários contra um órgão de representatividade. Um órgão de representatividade que, quando não se era gestão, se era oposição, se aplaudia quando esse órgão ia para a rua. Então, por que agora essa questão de querer denegrir a imagem de um sindicato, de uma categoria que não está querendo absolutamente mais nada do que efetivação de direitos? O que eu não entendo, o que eu não estou entendendo na situação atual que nós estamos vivendo, o motivo pelo qual tem se levantado pessoas para ser oposição ao reajuste, sendo que o que ocorre? Quando nós verificamos as tabelas de todas as secretarias, não só a da educação como as demais secretarias, o início da carreira está abaixo do mínimo. Ou seja, pessoal, vamos pensar nas pessoas que não têm condições ou não por dificuldade de interação na idade ou dificuldade financeira, de subir de nivelação de instrução. O que ocorre? As pessoas estão visualizando simplesmente a tabela acima da graduação, durante o ensino médio, mas se você for ver na história de Goiânia, das pessoas que entraram anterior a nós, havia a cultura ainda que o ensino médio era um grande feito, ou seja, nós temos pessoas que estão sofrendo lá na base inicial da carreira. Vamos olhar para esse povo. Não vamos abraçar simplesmente um sindicato por ser administrativo ou professor. Vamos abraçar os funcionários em si. Nós estamos lutando por uma luta que deveria ser
em conjunto. Nossa luta não é apenas para a gente. Se você verificar, nós estamos analisando também que as demais secretarias também estão sofrendo com isso. Tem que haver uma mobilização e não uma barreira. O que estão tentando colocar é uma barreira. Eu não entendo o sentido de uma barreira de melhorias. Se você busca melhorias, qual o problema de se buscar melhorias? Onde a gente sabe, Jonathan, que a gestão fala bastante que o problema de Goiânia não é dinheiro. Não é dinheiro. Então, assim, o Simprong, ele está lutando pelos direitos. E aí está sendo penalizado, como muita gente, algumas pessoas que não entenderam ainda a luta, dizem, não foi votado ainda por causa do Simprong. Não, o Simprong, nós, a diretoria, não somos o Simprong sozinho. O Simprong é toda a categoria. Então, nós, quando vai se fazer algo, se faz assembleia. E na assembleia é que delibera o que vai fazer. Então, o Simprong, ele não faz, não vai para conversa com governo ou gestor que seja, por livre e espontânea vontade da diretoria, não. É o que é deliberado na assembleia, junto com a categoria, porque o Simprong é toda a categoria. E a diretoria, ela dá continuidade, ela vai botar em prática aquilo que a categoria deliberou na Assembleia. Eu quero agradecer também aqui, né, a presença do Lenilton Moraes, né, o secretário, um dos secretários, até faz aqui uma colocação e diz aqui que a questão salarial tem que ser vinda através de um projeto que não pode ser feito assim. Obrigada, muito obrigada, Lenilton, pela sua sugestão. E aí eu chamo você para a responsabilidade, até como professor que você é. Se você sabe o caminho, elabore esse projeto, procure o sindicato. Vamos, a gente está precisando dessa sua ajuda. Vem para o lado de cá, você é professor, você sabe disso. Se você sabe o caminho, sabe que é através de projeto, o que está faltando, então, para que esse projeto seja enviado? Vamos lá, amigo. Convite, não é? A gente não pode esquecer jamais de que se nós estamos, não é, em determinado cargo, em determinada função, de que a nossa origem, lá quando a gente entrou no município, nós somos professores. Com e é para lá que a gente honradamente vai para a sala de aula, quando vão-se os anéis e ficam os dedos. Nós somos servidores, né? Nós que fazemos com que a história dê continuidade. Então, a gente precisa se unir, todos juntos, para ter a valorização que é devida para cada um. Então, quando, como a gente escutou hoje mesmo, assim, não, porque ela é mulher. E eu tenho orgulho, né, de estar representando uma classe, que eu me orgulho de ser professora, e as pessoas ainda vivem naquele preconceito, que acham que mulher, ela tem que ser submissa. E não, as mulheres, elas são guerreiras. Elas têm tripla jornada. Eu não digo nem dupla, eu digo tripla. Tripla jornada. Então, a gente precisa que a nossa classe, não só professor, como toda a categoria dos profissionais, eles sejam reconhecidos de fato e de direito. E que a lei ela seja aplicada de forma como ela é feita, com a valorização, com a qualificação, com salário digno, com as condições de trabalho dignas, para que todos possam trabalhar bem, mais do que eles já... Porque os profissionais aqui, eles dão muito de si. Então, para que a gente possa avançar mais na educação do nosso município, também precisamos da valorização de todos os profissionais. Então, o Simprong, não adianta ninguém estar aí batendo ou desmoralizando, difamando, porque quem tem sua boca diz o que quer. Agora, para difamar, você tem que ter provas, né? Então, a gente, enquanto diretoria, nós vamos continuar na luta, firme e forte. Não adianta ninguém estar aí, mas o Simprong... Não, porque todas as nossas deliberações é feita em assembleia. Então, a categoria... ela só decide tudo em assembleia. E nossa diretoria, ela só vai até aonde a assembleia diz que delibera para ir. As nossas ações é feita de acordo com a deliberação da assembleia.
Essas assembleias que estão havendo, tanto agora na Câmara dos Vereadores, amanhã vai ter uma outra, e é uma dúvida em que professores e corpo administrativo está tendo, porque até onde, até quando, quem está participando dessa assembleia, assinando a ata, não pode levar falta, não deve levar falta no setor de trabalho. Fala um pouco dessa dinâmica. A gente até ontem, muita gente ligou para que fique mais para o esclarecido. sindicato, e aí que iriam levar falta, porque está participando da Assembleia. A nossa lei é bem clara, né? Sim. Que o profissional, ele participando da Assembleia, ele não pode haver o acometimento de faltas. Então, assim, claro que a gestão vai fazer a parte dela, Sim. de pressionar para que a gente não vá para a luta, para que a gente não vá em busca dos nossos direitos. E aí, muitas vezes, o servidor, onde é que mais dói? Sim. No seu bolso. Uhum. Mas é ali no bolso que a gestão acha que alguns vão se acuar, né? E outros não, outros ainda vão continuar na luta. Mas não se pode haver a falta, porque nós estamos em assembleia. Sim. A lei é bem clara. Então, a falta, quando diz, mas vai levar falta, não se pode, porque é assembleia. Sim. Não se pode tirar o direito da pessoa reivindicar, do servidor, ir atrás em busca dos seus direitos para que seja garantido. Então, nós temos na lei a garantia que no dia da assembleia, aquele que veio, que assinou a ata, que as atas a gente está enviando agora para as escolas, ele não pode haver a falta. Sim. Se vier a acontecer, a gente vai ter que buscar... O que pode haver seria reposição. Os meios legais. Porque é uma das questões. Eu vi na entrevista, uma das falas, foi de que a categoria não aderiu. Né? A categoria não aderiu à categoria. A gente viu que a Casa Zé Pinto de Abreu estava cheia. Agora que realmente é uma categoria, né? E a forma também como chega por parte de alguns gestores, chega de que forma? Pode ir, mas já está se avisando que vai ter que ter reposição. Quer dizer, a coisa já funciona dessa forma. Não é que a gente sabe que a reposição é um direito. Agora, como munícipe também, eu gostaria muito de saber, quando na rede... Não é? Numa escola se passa... Falta merenda. Pior. Quando numa rede, numa escola, por 3 meses não chega professor de português. Por quê? 3 meses. Não é porque está se fazendo parada. Porque o sistema não foi lá e cumpriu a vacância, e cobriu a vacância, seja por que motivo for. E a gente tem casos no município. Teve reposição? Não se fala de reposição. Quer dizer, 3 meses, alunos de 8º, de 9º ano, sem aulas de português. Porque não foi possível, seja por que motivo for, cobrir essa vacância. Não se fala de reposição. Agora, um dia de paralisação, porque ele foi para a Assembleia, aí se manda logo a mandar o recado. Vai ter reposição, porque tem que garantir o direito. Pelo amor de Deus, 2 pesos, 2 medidas. A gente tem que ver que é suado. A LDB é 200, o mínimo 200 dias letivos. Então, se eu não me engano, Goiânia está com 205 dias letivos. Ou é 206 dias letivos. Então, temos dias aí sobrando, né? Mas aí eu me pergunto, como você disse, repõe... Desculpa, Vanessa, e eu ainda quero endossar. Crianças com deficiências, que vocês costumam chamar crianças com necessidades especiais, que eu chamo de crianças com necessidades específicas. A gente sabe de crianças que estão há 6 meses porque não chega cuidador. Quem que vai repor? Ou porque uma pessoa com deficiência não precisa repor a carga horária delas. Quem vai repor? Quer dizer, são coisas que realmente a gente tá aqui, gente, política partidária, não é, mas a gente está querendo chamar as pessoas para reflexão. Porque ou você tem um peso, uma medida para todas as situações, ou vamos moderar as pedras, né? Vamos tentar entrar num diálogo, que a gente está querendo a questão mesmo de diálogo. Tudo que se está sendo pedido para que seja revisto nesse projeto não é direito. Se não for direito, até eu me rendo. Agora, se for de direito, vai ter que ter luta pela efetivação desse direito. Isso, verdade. Outro caminho. E não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho a não ser a gente lutar
mas lutar com decência, como a gente sempre vem fazendo, na Assembleia. Então, todas as assembleias, a ata a gente envia para o local de trabalho e envia ofício para a Secretaria de Educação, explicando o dia da Assembleia, onde vai ser, tudinho. E quando se diz assim, a questão vai ter falta, isso é a forma de pressionar o servidor. Então, a gente sabe que tem, no mínimo, 200 dias letivos. Então, antes da gente estar cobrando, né, vamos cumprir com o seu dever de casa, valorizar também os profissionais. Cobrar é muito bom, mas cumprir com o seu dever. Quem é que vai cumprir? Aí a gente tem que também fazer uma autoavaliação, né? Só é cobrar, onde os servidores, todos os profissionais, eles fazem o seu papel. Aí, no momento que ele tem os seus direitos usurpados, que vai para a luta, que vai em busca dos seus direitos, ele começa a se sentir acuado por causa essas coisas de vai ter falta, vai faltar. Não, gente, amanhã é a Assembleia, 9 horas na Câmara de Vereadores. Todos nós lá juntos, para que possamos ver com que todos os servidores aposentados, administrativos, professores, possam ter o seu direito garantido e sejamos valorizados. A gente está chegando ao final de mais um programa Direto ao Ponto. A gente vai para as considerações finais. Vocês gostariam de agradecer a alguém, fazer mais um chamamento, né, para a reunião de quinta-feira? Estejam à vontade, a Câmara de vocês. Pelo menos uma boa noite, né? Bom, nós agradecemos, né, o Simprong agradece a todos, telenauta, Valéria? Telenauta, a todos aí que deu essa audiência. E chamamos amanhã, mais uma vez, né, para a Câmara de Vereadores, às 9 horas, porque o Simprong, ele está para defender os direitos de todos os servidores, todos os profissionais da educação. Então, enquanto a Assembleia deliberar, a diretoria do Simprong está a cumprir o que a Assembleia deliberar. Então, a gente agradece ao programa Direto ao Ponto, a Valéria, por essa belíssima participação, né? Por ter aberto esse espaço para que o Simprong pudesse ter o seu momento de fala, e estamos aqui para continuar a luta. Obrigado a todos e todas. Bom, eu gostaria de agradecer ao administrativo, que cada dia mais vem superando a expectativa de participação. Obrigado pelo apoio, não é? E estamos convocando o administrativo como administrativo para estar comparecendo amanhã para dar apoio ao sindicato, porque nós não podemos simplesmente deixar nas costas do sindicato e exigir uma solução, não é? Nós sabemos que quanto mais forte for a equipe, mais forte será a solução. Nós precisamos buscar a melhoria. Não podemos deixar apenas de uma pessoa, que uma pessoa por si só é fraca para fazer uma luta contra um gigante. Vamos nos unir, fortalecer a corrente, e é isso. Vamos mostrar, né, que a educação, ela é a base de tudo. Então, todos os profissionais, administrativos, professores e aposentados, precisamos estar lá amanhã na Casa José Pinto de Abreu para lutar por mais um direito que estão querendo usurpar de nós servidores. Bom, direto ao ponto, assim vai chegando ao final. Chegamos ao final de mais um programa, mais uma vez com a consciência do dever cumprido. Agradecendo a todas as pessoas da gestão que estiveram assistindo junto com a gente, que sirva apenas de uma abertura de diálogo para que a gente possa unir forças e caminhar. Caminhar sempre na construção de políticas públicas e na efetivação de direitos, principalmente dos direitos trabalhistas do funcionário público, que foi bandeira de campanha de todos os candidatos a prefeito. Precisa que a gente coloque isso.
todos os candidatos a prefeito fizeram das mazelas e das injustiças do funcionário público de Goiânia, quer seja ativo ou inativo, como bandeira pública, como bandeira partidária. O que a gente está querendo hoje é simplesmente um olhar diferenciado, um olhar de carinho. Mas quando a gente diz que quer um olhar de carinho, que é um olhar, a gente não está mendicando, porque direitos não se mendiga, direitos se reivindica. E é isso que o Simprong vem fazendo, na luta pela efetivação de direitos, de uma melhor qualidade e de valorização do profissional da educação. Fica com Deus. Próxima quarta-feira tem mais. Tchau, tchau.